segunda-feira para você. Está começando mais um Matina. Como é que foi seu final de semana? Foi bom? Ô, coisa boa. Você trabalhou? Foi em casa? Folgou? Como é que foi? Eu espero que tenha sido excelente. O meu final de semana foi excelente. E hoje eu estou aqui, muito animada para estar com você, passando essa manhã. Você está animado para passar a manhã comigo? Está pronto para me receber na sua casa? Que bom então, porque hoje no Matina eu vou trazer muita coisa boa para você, para deixar sua manhã animada. Como você sabe, hoje segunda-feira, dia de Madalena Matos, com o quadro Atitudes. Hoje ela vai trazer um tema muito interessante, mas eu não vou contar para você agora. Daqui a pouco você vai saber do que se trata, mas eu já posso adiantar uma coisa. É de extrema importância que você saiba, tenha conhecimento desse assunto. Essa semana nós iniciaremos no Dicas de Saúde da Unimed um assunto que é muito comum, esporão de galo. Você já teve? Não incomoda? Conhece alguém que tem? Tem suspeita que tenha? Não sabe como tratar? Não procurou um médico? Então você não pode perder. Hoje, segunda-feira, iniciaremos ao longo dessa semana toda essa série de dicas. O Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre esporão de galo. Você não pode perder. Teremos também o bloco de jornalismo, claro, para deixar nossa manhã muito bem informada. E hoje nós temos uma excelente notícia. O querido Leonardo está bem, graças a Deus. Já se recuperou e vai estar hoje conosco aqui no Matina, trazendo um pouquinho mais de informação para a nossa manhã. É isso aí. Esse vai ser o nosso Matina de hoje. Você está pronto para me acompanhar? Eu espero que sim, porque eu estou muito feliz em estar aqui e quero muito passar esse começo de manhã com você, poder animar sua segunda-feira e trazer mais alegria para sua semana. Quer participar com a gente? Quer ligar, dar sua opinião? 3486-1721. Tá passando aqui para você, ó. 3486-1721. Você liga, participa, pode falar comigo ao vivo. Se quiser dar alguma sugestão, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. As linhas estão abertas para que você possa participar do nosso Matina de hoje. Não, Carla, eu não quero ligar, mas eu tenho uma sugestão. Então manda para o nosso e-mail, matina@redeunião.com.br. Aqui, ó, passando para você. Você participa com a gente, dá sua opinião, diz o que você não gosta, o que você acha que poderia melhorar. Uma pauta bacana, interessante. Carla, queria que você abordasse tal assunto. Ou fizesse tal matéria. Eu conheço alguém que tem um talento muito grande. Fica à vontade, participa. matina@redeunião.com.br e você pode estar interagindo com a gente aqui no Matina. E vamos hoje para aquela mensagem do dia. E a minha mensagem para a sua segunda-feira, para a sua semana ser excelente, é que você não passe a sua vida sendo metade do que deveria ser. Sonhos podem sim se realizar. Nunca se subestime. Lute pelo que é correto. Guardar sentimento dentro de nós só nos deixa doente. O amor bate em nossas portas de maneira e de formas diferentes. Amar demais nunca é demais. Amar de menos é demais. É necessário ouvir a voz do coração. Honestidade é tudo. E o caráter? O caráter é essencial. Abra os olhos para as coisas que realmente importam. Descarte o restante. São poucos os que você pode depositar a sua confiança, mas esses poucos estarão sempre com você. E de uma forma ou de outra devem sempre ser lembrados. Não faça da rotina um estilo de vida. Busque novos horizontes. Faça novas descobertas. Às vezes é preciso mudar. E o mais importante, seja sempre você. E não passe sua vida sendo metade do que deveria ser. Essa é a minha mensagem para você hoje. Não seja metade do que você deveria ser. Não ame pela metade. Não sorria pela metade. Não seja feliz pela metade, seja tudo ao extremo, ame muito, seja muito feliz e não guarde sentimentos ruins no coração. Eles não fazem bem. Você conhece aquele ditado que diz que a raiva só dói em quem sente? Isso é muito verdade. Só quem sente raiva, só quem sente ódio é que é afetado. Então, faça um favor para você mesmo, para as pessoas que convivem com você. Não guarde sentimentos ruins. Não guarde mágoas, guarde apenas alegrias. Sabe aquelas pessoas boas que estão sempre ao seu redor, sempre fazendo o bem para você? Guarde elas também no coração. Lembre sempre delas, faça sempre o bem, queira estar sempre perto. E a minha mensagem para animar a sua segunda-feira é essa: seja feliz
por completo. Não se deixe para ser feliz pela metade, não. Ser feliz pela metade não interessa. Vamos ser muito felizes, vamos amar demais, vamos ser amados demais. Essa é a minha mensagem para você. Tô indo para um rápido intervalo e você volta comigo, hein? Estamos de volta! Gente, me atrapalhei um pouquinho aqui. Agora nós vamos para o bloco de jornalismo. Graças a Deus o Leonardo Marques já melhorou e vai estar conosco agora aqui animando o nosso bloco e trazendo muita informação. Bom dia, Leonardo! Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos assistindo. São exatamente 8 horas e 23 minutos. Já estou melhor sim, estava com saudade. Para quem nos acompanha aí diariamente, né, independente dessa gripe que está havendo, desse rotavírus aí, que também infelizmente me atingiu, mas já estou bem, graças a Deus, aqui com saudade de vocês aí, de me comunicar com vocês aí todos os dias. Mas a gente já começa a partir dessa semana seguindo os nossos trabalhos. Hoje, segunda-feira, 29 aí de abril, quarta-feira aí você que é trabalhador, já vai ter um feriado aí, né, dia 1º, dia do trabalho, enfim, mas a gente vai estar aqui ao vivaço, trabalhando aí para você, deixando claro, você muito bem informado com tudo que está acontecendo. Boa semana para você que está se levantando agora, para você que está aí tomando banho, enfim, que aumentou o volume da sua televisão, para você que está assistindo a gente pelo celular, para você que está assistindo a gente também pela internet, através do redeunião.com.br. Muito obrigado aí pela sua audiência sempre e pelo nosso carinho constante, seu carinho constante com a gente, está nos acompanhando, está nos assistindo, enfim. Agora, olha só, para começar os nossos trabalhos de hoje, no nosso bloco de jornalismo desta segunda-feira, vamos começar falando de assalto a ônibus coletivos, é isso mesmo. Você que pega todo dia ônibus, seja para ir para a faculdade, seja para ir para o seu trabalho, ir e volta, você já deve ter ouvido falar que há bastante assaltos em alguns ônibus, em algumas linhas, né? E a gente se pergunta, o que fazer quando você estiver nesse assalto, quando você presenciar esse tipo de assalto, hein? É o que a gente foi conferir, é só uma olhada. Não é difícil encontrar quem tenha uma história de assalto dentro de ônibus em Fortaleza. Ninguém sabe quem é quem. Os assaltantes hoje andam mais bem arrumados do que a gente, né? O terminal de Siqueira ali é lotado de ladrão. Aqui se sente inseguro aqui. Quando eu entrei no coletivo já tinha sido assaltado já. Dei sorte dessa vez, hein? E o temor da população tem fundamento. Segundo o levantamento do Sindicato das Empresas de Ônibus do Ceará, só este ano na região metropolitana de Fortaleza foram registrados 579 casos. O número é maior do que em todo o ano passado, com 557 assaltos a coletivos. Segundo o presidente do Sindiônibus, medidas vêm sendo tomadas pelas empresas para inibir as investidas dos assaltantes, como câmeras de segurança, cofres e vale transporte eletrônico. Esse debate atual acerca da mudança do tratamento com relação à maioridade penal e como manter essas pessoas presas, ele é exatamente o que está nos afetando. A gente tem a percepção de que tem ocorrido prisões, porém, com muito pouco tempo, essas pessoas são presas, esses marginais são soltos e voltam a praticar, eles não vão procurar emprego. As linhas mais visadas são as dos terminais do Siqueira e do Conjunto Ceará. Segundo o coordenador do Comando de Policiamento da capital, a polícia realiza blitz em pontos da cidade, onde há maior incidência de assaltos. Blitz constantemente nos principais corredores onde esses ônibus estão atuando e também no final das linhas. Ele pede a cooperação da população. Nós pedimos à população que nos ajude, indicando as pessoas, não se apresentando, mas indicando de uma certa forma, ligando, dizendo no telefone do 190, pessoa de camisa tal, calça tal, roupa tal, porque aí facilita a nossa ação. Para o presidente do Sindiônibus, a próxima medida para inibir os casos de violência dentro dos coletivos é acabar com o recebimento de dinheiro dentro do transporte coletivo. A maioria dos assaltos ainda é aquele foco de um assalto rápido. Eles vão em cima do cobrador, querem ali o que ele tem no caixa, que é no máximo R$50, o resto está no cofre. Mas esses R$50 pode parecer pouco, dependendo da análise, mas por outro lado é muito para o fim mais comum hoje, que é o consumo de droga. A nossa leitura é que a próxima ação que a gente pode tomar é essa, é a retirada total de dinheiro de dentro dos ônibus. Pois é. E atenção, você geralmente que pega ônibus, que é estudante paga meia, né?
Também quem paga meia tem acesso à meia cultural. Você já deve ter ido em algum show, alguma coisa que você deve ter pago a meia entrada. Pois é, no Senado Federal aí está um projeto de lei que os estudantes não estão gostando um pouco. Sabe por quê? Eles querem tirar esse direito total de você, que é estudante, que tem a meia carteira, de você, em qualquer ingresso ou em qualquer local, pagar a sua meia entrada cultural. E quer viabilizar apenas 40% dos ingressos de qualquer show para ser meia entrada. O projeto é polêmico, acompanhe. Já é de praxe, estudante que vai ao teatro, a um show e até mesmo ao cinema paga meia entrada. Um direito garantido por lei desde 2001. Mas isso pode ser modificado por um projeto que está em tramitação na Câmara Federal. Na proposta é estabelecido um limite de 40% da quantidade de ingressos pela metade do valor. Os 40% vem, de certa forma, facilitar, porque racionaliza. Racionalizando, aqueles que conduzem os cinemas, os estabelecimentos, eles vão saber de quanto poderão dispor e, a partir daí, eles podem até, segundo as informações e os comentários, ganhar mais, porque agora ele não tem ideia. Se isso acontecer, em um local de 100 assentos, por exemplo, apenas 40 poderão ser ocupados por quem pagar meia entrada. Eu acho um erro, porque mais da metade do país estuda, tem carteira de estudante, então depende disso para poder entrar em vários lugares. Que muitas vezes a entrada é muito cara, só com a meia o povo tem acesso. Um documento que representa uma conquista dos estudantes. Mesmo assim, além da classe artística, algumas entidades estudantis estão apoiando o projeto. O presidente da União Nacional dos Estudantes chegou a afirmar que as limitações podem ajudar na segurança e diminuir as fraudes. Não é a fraude da carteira de estudante que vai interferir na questão da quantidade de meia, e sim no Estado fiscalizar para que não haja essa questão da fraude. Em Fortaleza, é impossível ter carteira de estudante falsa, porque todas as carteiras de Fortaleza têm tecnologia. Então, limitar hoje a 40% dos ingressos de meia para estudante é um retrocesso. Pois é, mudando de assunto, se você quer tirar o seu registro profissional, já pode fazer isso a partir de hoje pela internet. Saiba como agora na reportagem. A lei exige que 14 categorias tenham um registro profissional. São elas: agenciador de propaganda, artista, atuário, arquivista, guardador e lavador de veículos, jornalista, publicitário, radialista, secretário, sociólogo, técnico em espetáculos de diversões, técnico de segurança do trabalho, técnico em arquivo e técnico em secretariado. E agora vai ficar mais fácil tirar o registro, porque a solicitação pode ser feita pela internet. Outra mudança é com relação à descentralização. Antes, uma pessoa que mora em Juazeiro do Norte, por exemplo, quisesse tirar o registro profissional, ela teria que vir aqui na Superintendência Regional em Fortaleza para retirar o registro. Mas agora basta o interessado solicitar pela internet e procurar uma das 20 unidades do Ministério do Trabalho espalhadas por todo o Ceará. O interessado vai acessar, vai colocar seus dados e, num prazo de até 30 dias, irá apresentar o despacho, o requerimento que o sistema forneceu, assinar e juntar os documentos que nele está mencionado e dar entrada no protocolo de uma agência próximo da sua cidade ou de uma gerência. De acordo com esta advogada do trabalho, o profissional que não tem um registro profissional prejudica não só a si, mas também a empresa. Se ele for empregado, o empregador compartilha dessa obrigação, acabando tendo que realmente exigir do empregado esse registro profissional, porque corre o risco de ser autuado em caso de fiscalização, se esse empregado não tiver esse registro. E a população sabe da importância de ter o registro. Que regulariza a profissão da pessoa. Que adianta você ter uma profissão e não ser registrada, né? Você tem uma garantia maior e confiança de quem contrata esse profissional com registro. Bacana, né? Então você já pode ir pela internet, se você estiver dentro ali daquelas profissões, para tirar aí, né, o registro aí, seu registro profissional, enfim. Às vezes tem muita gente que já é formada, que já está naquele rol ali de profissões e nem mesmo tira o seu registro, vai ao Ministério do Trabalho, do Emprego para ir, mas agora é só você acessar a internet, como você viu na reportagem.
Olha só, você gosta, hoje já é segunda-feira, mas aí a gente já está falando uma coisa para que você faça aí a partir de, sei lá, quinta-feira, sexta, sábado, ou enfim, um dado que você quiser. Você gosta de ir a barzinho? Desde o dia 2 de abril começou aqui em Fortaleza uma coisa que também acontece em várias outras cidades, chamada Comida de Boteco. São 20 bares participantes aqui em Fortaleza. Você pode ir lá e você vai dar nota pela comida, você vai dar nota pelo atendimento, enfim, quer saber um pouco mais? Dá só uma olhada. Um bar em que os garçons trabalham vestidos com roupas de árbitros de futebol. Por aqui, a tristeza não tem vez, ou o cliente ganha um cartão vermelho. A brincadeira surgiu há cerca de 2 semanas. Foi pensada especialmente para o Comida de Boteco, assim como o petisco chamado Trio Arena Castelão, que é montado com linguiça, macaxeira, farofa, manteiga da terra e maionese temperada. Foi quando nós fizemos uma Arena Castelão, mais ou menos no estilo, né? Colocamos o nome e aí foi a ideia da minha esposa, foi a roupa dos garçons. De árbitro, vestido de árbitro de futebol, distribuindo cartão amarelo, apitando, cartão vermelho. O concurso gastronômico de botecos é bastante concorrido, porém, poucos estabelecimentos são selecionados. Em meses de baixa nas vendas, ele chega para movimentar o setor em todo o Brasil. Você consegue fazer uma movimentação maior nos bares e restaurantes, faz com que esse período que tem um período de faturamento mais fraco, tenha uma movimentação e um faturamento melhor para os bares e restaurantes e também enaltece a nossa gastronomia, que é o grande lance, né? Em Fortaleza, nós estamos no terceiro ano do evento, a gente estima que o crescimento dos bares seja de 30% a 40% durante o período do evento. Esta é a primeira vez que NEM participa. Dono de um pequeno restaurante instalado dentro do mercado São Sebastião há mais de 22 anos, ele está animado com o resultado da procura, que cresceu 50%. Através desse, eu já fui convidado a participar de um outro. Estou aberto a todos os convites que vierem a me fazer a participarem de todos os eventos gastronômicos da cidade. A votação é composta por 2 avaliações, uma do público e outra do júri. As pessoas podem dar notas de 0 a 10 ao boteco em 4 quesitos. 70% é em relação ao prato em si, sabor, textura, em relação ao prato, o peso do voto é 70%. 10% a higiene do local, 10% a temperatura da bebida, 10% o atendimento do estabelecimento, né? Chamou a atenção é a criatividade, né, do restaurante, quando a gente chega, o atendimento. Para mim a qualidade que faz um diferencial entre os bares, primeiro, a cerveja tem que estar sempre estupidamente gelada, né? Se você chegar num bar sem cerveja gelada, você volta da porta, né? O uísque tem que ser servido com gelo de boa qualidade. O resultado do concurso será divulgado em todo o Brasil no dia 20 de maio. Uma ótima chance de se preparar para os grandes eventos mundiais. Pois é, você pode entrar aí no site Comida de Boteco, já veio com a sua turma, hoje já é segunda-feira, já se organizar. Entra no site Comida de Boteco para você ver quais são os 20 bares que estão participando. Quem sabe você não faz um tour aí por esses 20 bares, às vezes a gente é acostumado a ir a um canto só, né? E aí é bom também a gente conhecer outros pratos, outras criações. Vá lá, vote, dê a sua opinião, enfim, para que esses donos desses bares aí tenham, quem sabe, um ânimo a mais para fazer coisa melhor aí para os seus clientes, né? Eu vou ficando por aqui, muito bom ter você aí do outro lado. Daqui a pouco a gente se vê às 9h57 no News ao vivo aqui mesmo, direto da redação. Uma boa semana para todo mundo, que seja uma semana abençoada, repleta de bênçãos. Daqui a pouco a gente se vê, mas o Matinho ainda não acabou, que ainda tem muita coisa por aí, né, Carla? Bom dia. É isso mesmo, Leonardo. Bom dia, obrigada por ter deixado nossa manhã tão bem informada. E a você de casa eu tenho um recado. Próximo bloco, Madalena Matos com o quadro Atitudes. Sabe do que ela vai falar? Eu tinha dito para você que era um assunto muito importante que você não poderia deixar de ter conhecimento. Vamos falar hoje de fofocas. Fofocas, Carla, isso mesmo. Fofocas no ambiente de trabalho elas atrapalham muito. E podem denegrir a imagem de alguém ou até a imagem de quem gerou todo aquele boato. Por isso você não sai daí. E se você quiser participar no próximo bloco com a gente, tirar suas dúvidas, contar alguma situação que aconteceu, você liga no 3486-1721. Vai aparecer aqui, ó, 3486-1721. Você liga, dá sua opinião, faz alguma pergunta, conta alguma história, algum fato que você já viveu relacionado a isso. Agora eu vou para os Dicas de Saúde com a Unimed, mas no próximo bloco eu estou de volta com a Madalena Matos.
Bom dia! Nesta semana, no Saúde e Bem-Estar, vamos falar sobre esporão do calcânio, ou como é popularmente conhecido, esporão de galo. O esporão do calcânio é uma condição óssea degenerativa, constituindo-se de uma espícula óssea que se desenvolve na parte anterior do osso do calcanhar. O calcânio é o osso de maior tamanho em toda a estrutura óssea do pé e suporta todo o peso do corpo, sofrendo um impacto intenso e constante. Há duas espécies de esporão do calcânio, a inferior, que há o comprometimento da fáscia plantar, e o posterior, que gera o comprometimento da bolsa retrocalcânea. O Saúde e Bem-Estar de hoje fica por aqui. Até amanhã. Estou de volta e agora vamos para o quadro Atitudes com Madalena Matos. Qual é a minha câmera? Bom, Madalena, primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer lhe receber já na segunda-feira. Gente, a Madalena, para quem não conhece, a Madalena tem uma energia super positiva. Ela já chega aqui na segunda-feira já trazendo aquela energia gostosa pra gente. Bom dia, Carla. Só um instante, para você de casa que tem aquela dúvida, que já passou por essa situação no trabalho, liga para cá, 3486-1721. Você vai ligar para cá, vai falar ao vivo com a Madalena, tirar alguma dúvida ou quiser dar uma sugestão, você pode ficar à vontade, 3486-1721. Você liga para cá e a gente conversa ao vivo. Bom, Madalena, e o nosso assunto de hoje é... Bom dia. O nosso assunto de hoje, Carla, é uma coisa assim que a base de tudo é a comunicação, que é a fofoca e o boato, né? Ou então, como o pessoal chama, as rádios corredores, né? Rádio peão. Rádio peão, rádio patroa, tem um monte de nome que se dá. Tem muita coisa que se dá ao problema da comunicação. O espaço vazio que a pessoa deixa na comunicação. Que aí gera exatamente essa coisa da comunicação truncada, ou então a questão de você falar pela metade, ou a pessoa você não se fazer entender. Porque às vezes a gente pensa assim, na comunicação, o erro foi da pessoa que não ouviu direito. Você pode observar que foi do interlocutor. O emissor, vamos dizer assim, o emissor foi que quando ele passou a mensagem, ele não se fez entender. Então, quando ele não se faz entender, gera o problema do boato, da fofoca, da comunicação truncada. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Tem até aquela dinâmica do telefone sem fio. É bem realidade aquela dinâmica. Que explica que você começa com uma frase, mesmo que tenha poucas pessoas na fila, vamos dizer, na dinâmica, sempre no final sai coisa totalmente diferente. É verdade. E o pior de tudo, Carla, é que isso aí é a famosa que as empresas todas trabalham demais para que não exista. O que vai acontecer no final? O conflito. Que a questão disso tudo gera o conflito. E acaba deixando o ambiente de trabalho com um clima muito pesado, muito tenso, né? Essa questão da fofoca. Isso é muito sério. Outra coisa, se você... por isso é que tem, por exemplo, quantos cursos tem por aí? Administração de conflito, gestão de conflito, né? Como administrar o conflito na sua empresa. Quer dizer, e por que antes a gente também não gerenciou isso? Por que não teve cuidado? Uma coisa que eu estava observando na minha pesquisa é a hora do cafezinho, entendeu? A hora do cafezinho era para ser aquela hora da integração. Os meninos aqui sabem, né? A hora do cafezinho gostoso. Aqui também tem a hora do cafezinho. E a gente tem que mandar até, né, um beijo para a esposa do Arthur, que faz um cafezinho, que é uma delícia. Então isso aí, nessa hora do cafezinho, a gente tem que ter cuidado com o bate-papo. Entendeu? Com a conversa leve, não com a questão de, tu tá vendo o que está acontecendo? Né? Bem que podia ter feito isso. Aí aparecem as histórias das conversinhas. E essa conversinha do café, minha gente, deixa ali no café. Ou então deixa naquele local. Leva, pois né? é isso. Ainda leva a conversa, acaba comentando, eu estava tomando um cafezinho, ouvi aquela história. E vai passando a fofoca adiante. Porque uma coisa é quando você sabe uma história, quando você presenciou
Outra coisa é quando você ouve de alguém. Eu tô aqui, a Madalena me contou uma história. Até que ponto eu sei se aquela história é verdade? E pior ainda é quando eu repasso. Então, eu acho que a partir do momento que você repassa uma história que você ouviu, que você nem viu, nem tem certeza, ela já virou fofoca. Isso. Porque ela já não tem um fundamento, né? Então, quer dizer, você que tá lá, né? Exatamente. Aí você... O Antônio, o produtor aqui no vídeo, deu um grito, Rádio Corredor. Pronto, já estão falando aqui. Tem vários nomes. Tem. Esse é o problema, é uma coisa que todo mundo gosta. Infelizmente, todo mundo gosta daquela conversinha. Tá aqui, vê 2, 3 juntos, chega lá, o que é, coisa. Então, essa é uma mania muito feia que as pessoas têm no ambiente de trabalho. Outra coisa, é a questão de você estar lá, ou você ouviu lá, você não viu, como você disse aí, você não viu. Então, você não pode levar essa informação como verdade. Entendeu? E o pior é que a pessoa vê, conversa na hora do lanche, na hora do intervalo, ou numa festa, ou numa confraternização. Por que existe tanta confusão em confraternização? Porque fica a história do me disse. Sai daqui, leva para lá, leva para ali, leva para ali. Tudo bem, minha gente, a gente não vai querer também que tenha só santinha aqui na terra, né? Claro, porque quem está santo está no céu, não está aqui na terra. Mas acontece que você pode gerenciar a questão de administrar. Você pode sair, conversar, naquele momento ali, ficou ali naquela conversa. Né? Porque, às vezes, por exemplo, quando eu estou em sala de aula, eu digo, olha, gente, quando eu vou falar alguma coisa assim que é mais complicada, eu digo assim, morreu aqui. Que aí tem que explicar que morreu aqui, porque senão o pessoal vai levar. Eu digo, quem disser que eu estou dizendo isso é mentira. Então, morre aqui, tem que morrer aqui. E você falou essa questão do morre aqui, eu já escutei uma vez É uma história, eu não lembro bem de como é a história, mas a essência é basicamente da história de 3 peneiras. Não sei se você já ouviu. Tem isso, que tem quando você escuta, então vai um conselho, quando você escutar aquela história, você passa essa história por 3 peneiras para saber se ela vai adiante, até que ponto ela é verdade. Qual a garantia que eu tenho que ela é verdade? Eu posso provar para você que ela é verdade? Se ela não passar, então ela já cai. Se ela não passou nessa peneira, não leva. Mas se ela passou nessa, vamos para uma segunda ainda. Eu gostaria que alguém falasse isso de mim. Pronto. Se ela ficar aí, então pronto, já deixa de lado, não conta. Mas se ela ainda passar, tem uma terceira. Isso vai influenciar a minha vida em alguma coisa? Isso vai influenciar a sua vida em alguma coisa? Se não vai, se não passou em nenhuma das 3, então deixa pra lá, porque nem vale a pena. E isso é porque assim, a gente pensa e ouve, a gente não tem controle sobre isso. Agora, o que a gente fala dá pra gente controlar demais, né, Madalena? Eu acho assim, que você deve ter cuidado. Outra coisa, se você ouviu e vai, aquilo, realmente essas 3 peneiras é uma fábula, né, muito interessante, né, que fala da questão de você fazer pelos outros que gostaria que fizesse por você. Então, uma das perguntas é exatamente essa, né? O que eu vou falar vai mexer com alguma pessoa, vai prejudicar alguém? Ou eu gostaria que fizesse isso por mim? É muito interessante também. Outra coisa, a questão de você estar ouvindo. Você está ouvindo a conversa ou o bate-papo. Isso aí não quer dizer para você, nada para você. Mas você vai lá e ouviu a conversa, não sabe nem o que é, de onde é que vem, nada, não tem nada comprovado, e já sai dali e leva a conversa para outro ambiente e vai contaminando. Porque o pior de tudo da fofoca, do boato, né, do disse-me-disse, é a questão do contaminar. Às vezes, sim, vamos dizer assim, numa empresa, tem vários departamentos, vários setores. E você, com uma palavrinha a mais, o pessoal até fala, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E aí você vai contaminando os setores. E aí você vê que a empresa está toda contaminada e não contagiada. A gente deve levar, gente, coisas boas, coisas positivas. Por exemplo, eu adorei a mensagem, né, dessa mensagem que você dá de manhãzinha. E isso é muito importante, você acordar na segunda-feira com a mensagem boa. Mas vamos lá. O que eu posso fazer, né? Ao participar de conversa, de bate-papo, tome cuidado para não dar início a um boato. Como a gente falou anteriormente. Se você não tem certeza, né, não sabe se é verdade, já verificou e está ali ouvindo, não repassa, né? Ouve e deixou ali, mas é difícil, assim, vamos dizer, até assim, eu não faço isso, sem querer a gente faz, entendeu? É a questão até da questão da ética também, dentro das empresas, né? E isso aí é muito importante, que haja aquela coisa do positivo e não do negativo. E se você tem mais maturidade, você não compartilhar uma informação que você sabe que vai prejudicar um colega ou vai prejudicar a própria empresa.
É, porque o jeito de matar a fofoca é não passar ela adiante, não repassar, né? exatamente. Se você não repassa, se você ouviu, mas não, vou deixar pra lá porque eu nem quero me envolver. Então é um jeito de matar a fofoca, porque ela vai parando por ali, né? De não compartilhar, pronto, de não compartilhar. Pronto, a gente tá vendo nos Face. É. A gente tá vendo no Facebook, nas redes sociais, né? A gente tá vendo constantemente isso aí. Quer dizer, são coisas que estão acontecendo. Tem até empresa colocando situações internas no Facebook. Expondo demais. Expondo demais. E eu digo sempre assim, gente, redes sociais, tem às vezes aluno, ou então as meninas que eu convivo, colocando assim, às vezes nome feio, coloca em letra maiúscula e tal. Aí eu vou lá no inbox, né? Inbox? Vocês chamam? Deixa a mensagem. Eu vou lá e digo, o que foi que houve? O que está acontecendo? Ah, desculpe, professora. Aí eu disse, desculpa pra mim, né? Que aí eu tô só eu e ela. Mas aí o mundo todo, porque não é Ceará, é o mundo todo. É verdade, tem que ter todo um cuidado então, com o que cuidado posta, que a gente tem que ter com as redes sociais também. Por exemplo, assim, uma pesquisa que eu fiz para esse tema, por exemplo, piada. Ou piada, a questão do apelido. Um apelido assim que, vamos dizer que a pessoa, quando a pessoa não gosta, já sabe que pega, né? Que pega. A questão da pessoa não gostar de um apelido numa empresa, você sabe que pega demais. Ou a questão que tem aquela brincadeira aqui em Fortaleza, a história do bairro, né? Aliás, tem vários bairros, né? Mas tem um bairro, e quando a gente fala em sala de aula, já estão até dizendo aí, eu moro lá. Gente, né? Coitado do Léo, gente. Eu não disse o bairro, certo? Mas, por exemplo, você dando aula para o pessoal, para os corretores, né, corretoras, inclusive, por exemplo, estão os meninos dentro de sala falando assim, olha, aquele bairro vai mudar de nome, porque a gente não consegue mais vender a continuidade dele. Tem que mudar de nome, porque os investidores não querem. Quer dizer, isso foi uma história que aconteceu no passado, que naquele bairro, né, só tinha mulher muito bonita. As mulheres eram muito bonitas naquele bairro e diziam que os maridos viviam viajando. Entendeu? E acontecia isso. Eu não falei o nome de bairro. Gente, então, eu também não vou dizer o nome do bairro. Mas nós estamos falando daquele bairro que é popularmente conhecido como bairro dos cornos. Eu não sei, porque isso é um preconceito muito grande com esse bairro. Pronto. Inclusive, olha, dentro de sala de aula apareceu a história que os investidores não queriam comprar a continuação do bairro. E vão mudar o nome dessa continuação para poder ter uma venda melhor. Aí vocês imaginam acontecer isso dentro da empresa. A gente brinca com isso, mas depende... Porque, assim, por exemplo, a gente tem aqui o Léo. O Léo mora lá no José Walter. Eu vou dizer lá que é o José Walter. Ele, por exemplo, não se importa. Só que, gente, meu Deus, eu não aguento o Ralf aqui. O Ralf tá atrás da câmera assim, ó. Isso é preconceito, meu povo. No José Walter não tem corno. Só lá não, tem em todo canto. Ó, mas, por exemplo... o que acontece? Alguns apelidos, eles vêm, né? Por exemplo, esse apelido de bairro, algumas pessoas não se importam. Só tem outras que realmente ficam muito ofendidas. Não, meu bairro não tem essa fama, eu não sei por que tem. Então, é melhor a gente evitar, que nem aquela questão do apelido. Algumas pessoas gostam, alguns apelidos pegam, outras nem se importam. Mas se a pessoa se importa, é melhor não incomodar, né? Porque acaba deixando meio chato. Não, é ter cuidado com a questão dos apelidos, né? De falar das pessoas, porque o correto seria que a gente falasse mais só do comportamento, da postura da pessoa, não colocando nomes. Fulano disse que... Entendeu? E outra coisa, às vezes tem apelidos assim, por exemplo, que o pessoal tá numa roda de cafezinho ou desse bate-papo e o apelido é pro diretor da empresa. Já imaginou que coisa desagradável? E aí foge dali, foge daquele círculozinho de conversa, foge esse apelido e o diretor toma conhecimento, quer dizer, não é desagradável? E aí vão atrás daquela pessoa, atrás da pessoa que começou a fofoca. Então você que começou essa história, que você não tem certeza, que não foi você que colocou, não foi você que falou, e está levando a culpa. Mas por quê? Porque você está participando e dando continuidade. Ouviu? Ficou ali? E matou. A gente vai aqui para um rápido intervalo, tá? Mas no próximo bloco estaremos de volta. E você que já quer participar, vai logo se preparando aí para ligar. 3486-1721. Você pode ligar e participar com a gente. Eu vou para um rápido intervalo, mas já estou de volta. Estamos de volta. Nós vamos dar continuidade ao assunto. Para você que ligou a TV agora e não sabe o que eu estou falando, eu estou aqui com a Madalena Matos,
Nós estamos com o quadro Atitudes e estamos falando hoje de um tema que é muito importante. Nós estamos falando sobre fofocas. Fofocas dentro da empresa, claro, que elas podem prejudicar muito a imagem de uma determinada pessoa, podem prejudicar o clima. E você aí de casa que quer participar, liga no 3486-1721. Você pode ligar para cá, tirar alguma dúvida com a Madalena, dar alguma sugestão ou contar algum fato que já tenha acontecido. Então, já sabe, se quiser participar, pode ficar à vontade. Madalena, a gente estava falando aí e tem uma questão muito interessante, porque às vezes eu tô aqui, sou sua amiga de trabalho e tô querendo contar alguma coisa, tô passando por aquele problema. Como que eu posso fazer para garantir que aquilo não vire uma fofoca dentro da empresa? Olha, eu acho que você tem que ter cuidado, Carla, por exemplo assim, eu tô com um problema pessoal até, ou de relacionamento com meu marido, pessoal, ou família, ou filho, e aí vai. E você tem que saber o seguinte, qual é a pessoa que eu vou desabafar, ou então que eu vou conversar? Você tem que ter cuidado de escolher a pessoa e o horário adequado para isso. Porque muitas vezes o pessoal não é na história do cafezinho que você vai falar um negócio desse. Ou então não é na hora do trabalho, né? Parar a sua máquina, o seu equipamento e aí sair conversando com a pessoa. Porque você sabe que quando você começa a falar sobre você, você vai e não vê a hora, o tempo passar. Que você está falando de você, que o problema para você é grande, é pesado, está doendo. Então você tem que buscar um momento adequado para isso. Eu ainda aconselho mais, às vezes minhas colegas vêm, a gente vem conversando, bate o papo, eu digo, é melhor marcar um horário com a terapeuta, que o espaço é só seu. Eu digo sempre, quando eu estou com alguma coisa que eu acho que está me incomodando muito, o que eu faço? Terapia. Vou lá e pago a terapia, porque aqueles 50 minutos, 50 minutos geralmente, é meu, aquele momento é meu. Mas vamos lá, você que está na empresa, né, voltando ao que você perguntou, você buscar alguém que você saiba que possa ajudar você naquele momento. E não aproveitar aquela coisa do intervalo e estar soltando aquela coisa, não falou direito, olha o problema da comunicação. Você não contou direito para a pessoa que ouviu não merece o seu crédito, não merece de jeito nenhum aquela credibilidade que você acha e repassa para outra pessoa. Tem que ter cuidado para o seu problema pessoal não virar uma fofoca dos trabalhos. E aqui, entra aqui nos bastidores, a gente estava conversando e você estava perguntando a questão do líder. Né? A questão da liderança. E aí diz, o que a gente faz? Você líder, você empresário, você gestor, né? Como é que a gente pode fazer para diminuir esse tipo de coisa? Quando você vê que tem realmente, por exemplo, apareceu o nome, é o fulano do departamento de contabilidade, ou então é o cicrano da administração, apareceu o nome, você líder, chama a pessoa em particular e vai conversar com essa pessoa. Conversar. O que está acontecendo? Por que eu ouvi isso? Você tem certeza? E aí faz aquela fábula das 3 peneiras. Ou então pergunta a ele, por que isso? Se você faz isso, por que você fez isso? Né? Embasado em que você está fazendo esse tipo de coisa? Então, como líder tem que tomar uma atitude bem eficaz, né? E conversar com a pessoa, mas conversar, que eu digo que conversar é bater papo, não é chamar atenção. Sabe? Não passe isso como chamar a atenção da pessoa, que fica muito pesado. E pode até piorar a situação. Pronto, com certeza. Porque se for verdade, tiver um fundo de verdade, a pessoa vai se segurar e com raiva vai espalhar muito mais. Aí vai contaminar muito mais. Então é melhor você líder, você gestor, o pessoal do RH também, o psicólogo, às vezes, muitas empresas, aliás, tem aquela pessoa que pode ajudar você e de você buscar na pessoa certa, de você desabafar e de você falar. Ou você buscar aquela pessoa, o líder não quer falar, então pega o pessoal do RH, né, uma psicóloga do recurso humano e faz com que a pessoa converse com esse funcionário que está tendo esse problema de comunicação. De buscar ajuda para ele. Porque às vezes ele pode ter dito sem maldade. Às vezes acontece, na história do cafezinho, não tinha a intenção. Ou então chega até às vezes, é tão bom quando acontece que o líder consegue conscientizar aquela pessoa que está passando essa informação que não é verdade, consegue dizer assim, se você tem consciência que você errou, por que não pede desculpa? Entendeu? De pedir desculpa. E da pessoa que foi afetada com esse tipo de fofoca, de boato, perdoar a pessoa que fez isso. Então, isso na empresa é muito importante. Então, assim, a fofoca, ela começa por uma má comunicação, uma comunicação ruim, e ela também termina pela comunicação, né? Termina pela comunicação eficiente, exatamente. Você, aquele momento que teve aquela fofoca, ou eu até fiz por exemplo, eu fiz um comentário sem ter a intenção, mas alguém que estava do lado ouviu e foi levando, e a conversa, que nem tinha maldade, tomou uma proporção enorme. Então, a única forma de acabar com essa má comunicação
é com comunicação eficiente, Eficiente, né? com transparência, com verdade, entendeu? Com a questão até que o pessoal chama muito que endomarketing, a questão do marketing interno, a questão da comunicação interna. E isso é muito importante que as empresas vejam como é importante a questão da transparência e da comunicação interna. Às vezes, por exemplo, o comunicado que foi dado, vamos dizer, pela gerência, aí passa para o subordinado, do subordinado vem para o pessoal mais abaixo ainda, e aí não tem a concepção ou a percepção que esse passou a mensagem, que o supervisor passou a mensagem. Aí quer dizer, como é que vai chegar aqui nesse pessoal que não tem essa maturidade para receber esse tipo de notícia? Então, você, o interlocutor, você, emissor da mensagem, é muito importante você ter cuidado com as palavras. Eu digo que palavras têm poder. Palavras proferidas não voltam atrás. É verdade. Né? Então, o cuidado que você tem que ter em passar uma mensagem, de ter certeza para não causar problema dentro da empresa. E principalmente para o líder que está em reunião ou alguma coisa do tipo, tem que ter cuidado para passar a mensagem e não deixar nenhum vazio. Porque pode ser naquele vazio que ele deixa, naquela informação que ele não passou, aí você sai lá da reunião. Ah, Madalena, você entendeu aquilo que ele disse? Ah, eu não entendi, mas eu acho que ele estava querendo dizer que era assim e tal. Ou seja, aquela lacuna que você deixou quando você estava passando a mensagem, gera espaço para que venham outras histórias e coisas, e quando for no final das contas, a mensagem que a pessoa que você passou chegou lá no final toda distorcida, né? O que Quer ver causa um muito tipo problema. de coisa também, ó, eu estava dando um curso e as pessoas estavam se apresentando. E elas tinham que dizer o nome delas e a empresa. E geralmente quando tem empresa que está dando problema, que está com problema, e está na mídia, né, com problema, a pessoa se levanta e diz, eu trabalho em tal empresa, mas não quero conversar comigo não, porque eu não sei de nada da empresa. Como é que a pessoa diz um negócio desse? Depois eu conversei com elas duas, que foram duas. Eu disse assim, como é que vocês não sabem nada? Se vocês trabalham na empresa? Né? Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque olha a imagem que passou da empresa, mais negativo. E aí você tem que ver o seguinte, eu não trabalho nessa empresa, então se compromete com a empresa, isso é muito importante. Outra coisa, se o seu tempo parece vago, por que também aparecem as histórias da fofoca e do boato? Tem gente que, por exemplo, assim, a história não só do cafezinho, mas na hora de ir no toalete, na hora de ir no banheiro, né? Aí dá aquela parada para conversar, quer dizer, seu tempo está vago? Né? A pergunta, está com tempo vago, então? Pode aparecer conversa exatamente nesse momento, que é o problema da comunicação, né? O vazio, é o espaço vazio. Aquele velho ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Aí você está lá no trabalho. E infelizmente isso é verdade, Madalena. Às vezes você está lá, terminei. Vou aqui para a mesa do lado conversar com a fulana. Atrapalha o trabalho da fulana, do lado que não terminou. E ainda aproveitar aquele tempo. Aí tá sentado e fala, você viu fulano? Fulano chegou atrasado. Mas é assim mesmo, é porque tá com problema em casa. Quando você vai ver, você já começou uma fofoca porque você tinha um tempo vazio. Infelizmente, é aquele tempinho que você poderia usar para alguma coisa produtiva, que você já desencadeia toda uma conversa, toda uma fofoca que pode causar danos à imagem de muita gente. Então, essa história, quando o líder chama, eu estava olhando aqui, a empresa também cabe a responsabilidade de combater as fofocas. Como? Com a liderança, né? O líder, o gestor dele conter isso aí. Ele está vendo, ele tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa, tudo que está acontecendo na empresa. E se você vê que houve aquele truncamento de mensagem, houve aquela coisa da fofoca ou do boato, de você chamar as pessoas para poder encerrar aquele tipo de conversa ou de fofoca, ou talvez até mentira, né? Até mentira, e a pessoa está repassando uma história dessa. O líder tem que estar sempre ciente. Por isso que é importante o líder estar sempre ciente do que acontece dentro da empresa, né? Não é. Tem até outra colocação aqui, se você é gestor e percebeu que algum boato percorre entre os membros de sua equipe, veja o que está ocorrendo. Para isso, uma conversa individual, como eu falei anteriormente, você chamar a pessoa para conversar e ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes, Carla, pode ser também que a própria pessoa que levou o boato, a própria pessoa que está levando a fofoca, o problema é dela também. Às vezes tem pessoas que ainda é pior ainda, né? Porque o problema é dela, então você não tem consciência daquilo. Mais uma vez, é importante que você procure o gestor, ou então procure uma pessoa que tenha maturidade que possa lhe ajudar. Madalena, no caso de, por exemplo, eu virei alvo da fofoca, eu estava conversando com alguém em algum canto, uma outra pessoa ouviu e repassou essa história e eu virei o alvo da fofoca. Estão denegrindo a minha imagem por algum motivo ou pessoal profissional. Nessa condição, o que é mais indicado a ser feito para quem está sofrendo
as consequências da fofoca? Olha, eu penso o seguinte, se há realmente a fofoca e se não é verdade, de você procurar a pessoa para conversar, a própria pessoa que fez essa fofoca, ou se é na empresa, você procurar o seu líder e pedir para conversar com a pessoa. Ou então pode conversar os três, para esclarecer, entendeu? Eu acho assim, você tem que ter muito cuidado com a sua postura pessoal e profissional. Esse que você tem que ter muito cuidado. Logicamente que a gente não vai impedir de gerar fofoca, porque um dia desse, por exemplo, eu estava num evento, né? Eu acho que eu estava passando em algum local, e aí eu vi aquela história de uma pessoa, por exemplo, dizer assim, parece que vai colocar a melancia no pescoço para aparecer. Só falta colocar a melancia no pescoço para aparecer. Aí eu digo, será que foi comigo isso aí? Eu pensando, né? Eu digo, pô, 1,74 m. Né? Isso tudo aqui, a altura todinha. Eu digo, não tem, né? Já aparece sem querer e não precisa. Aí quer dizer, eu vou atrás de uma pessoa dessa? Quando eu sei de onde é que está saindo? Não. Quer dizer, você que tem essa consciência, tem essa maturidade, ir atrás de conversinha, não, evita isso. Cortei. Daí, entendeu? Não dá continuidade, não dá continuidade. Então, você que está sofrendo, se você não quer ir diretamente para a pessoa, olha, aconteceu isso, mas eu não estou acreditando que você está fazendo isso. Ou procura o seu líder e aí conversa os três, para poder acabar com isso. Ou seja, a comunicação é sempre a melhor forma de desfazer essa comunicação ruim, né? Com certeza. Vamos lá, só uma chamadazinha. Lembre-se que fofoca causa estragos e você também pode ser prejudicado, já que contribuiu para o que disse, me disse. E qual seria a vacina? Eu botei até aqui no final. A vacina para esse mal é adotar uma política de comunicação interna clara e eficaz. Pode observar, nós que somos mães, a gente nota o seguinte, quando a gente faz aquela comunicação clara com o filho, não deixa ponto de interrogação. Então, na empresa, a vacina para a fofoca, para o boato, gente, para o conflito, é transparência, é comunicação clara e eficaz. É, como a gente já disse, né? Não deixar lacunas para que venham surgir outras histórias incumbidas ali e virar uma fofoca. Com certeza. Eu queria, Carla, pedir licença agora e convidar a todas as mulheres que estão me ouvindo, né? A dia 4, que é sábado, às 16 horas, na Livraria Cultura, é o nosso Mundo Mulher. É mulher falando para mulher, então é muito importante que vocês que estão me ouvindo participem. É 1h30, o tema agora vai ser a questão de um caso de sucesso, né, que é empreendedorismo e liderança, que a convidada, aliás, é dose dupla, porque é filha e mãe, é a Fátima Duarte e a Vivian Duarte, que é o pessoal, são as donas da Tentação. Então ela vai contar o caso, que é um caso extraordinário, que é o caso da Fátima Duarte. E eu queria mandar um beijo, que eu tinha conversado contigo, para Maria, Maria, você que trabalha na Facete e que foi me ver na quinta-feira, ou foi na quarta-feira no evento. Um beijo muito grande, muito obrigado pelo aquele abraço que você me deu. E um beijo também para dona Regina, um beijo para todo o pessoal. Às vezes eu esqueço o nome, né, Carla? Às vezes chega aqui e a gente esquece. Mas um beijo, um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão nos assistindo. Bom, Madalena, um beijo também para as fãs da Madalena, que estão sempre assistindo a gente aqui. Ai, que estão dando retorno para você também, viu? É sempre um prazer saber que você de casa assiste o nosso quadro Atitudes, que gosta muito dos conselhos e das dicas que a Madalena dá. Eu fico muito feliz. Madalena, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi de total esclarecimento e todo mundo vai ficar um pouquinho mais ligado agora com essa questão da fofoca. Obrigada a você. Obrigada, bom dia. Bom dia. E a você de casa, Matina está chegando ao fim. Por hoje é só. Vamos encerrando nossa segunda-feira, mas eu gostaria de agradecer a sua participação, por ter me deixado entrar na sua casa, passar o tempinho dessa manhã gostosa com você. Eu espero que o Matina tenha lhe animado, tenha lhe dado forças para continuar o seu dia de segunda-feira, que ele seja um dia muito gostoso e que a semana seja maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã às 8 horas em ponto eu estou esperando por você. Tenha um excelente dia. Telescope, you can see that your home's inside of you. Just know